como lidar então com o medo? E é possível eliminar todos os medos? Você pegou o ponto central. O medo, principalmente no Tantra, quando analisamos o medo, né? Vemos principalmente o medo de perder a vida. Esse é o medo que mobiliza o ser humano no nível muito, muito grande. E quando está falando lá do humano e animal, nós entendemos que não concordamos com a definição que um ser humano, um animal que pensa. E um animal que pensa, não um ser humano. Um ser humano, um animal, um animal. O animal, no nosso sentido, inclusive para os veganos que você também, os animais são os irmãozinhos nossos. Nós somos carnes andando, nós somos árvores andando. São irmãozinhos nossos agora, esses irmãos, nós temos que cuidar deles. Garantir a alimentação para eles, né? Então, uma preocupação deles é se alimentar, uma preocupação deles é dormir quando são casados, e fugir dos obstáculos. Basicamente, medo. O medo nasce lá no primeiro ser que aparece. Quando um animal tem que comer outro, vai se cristalizando. Quando chega no ser humano, o medo está bem enraizado. No Tantra, temos 2 níveis de medo. No segundo centro energético, o medo é o medo da aniquilação. O medo de perder a vida totalmente. Terror. Quando alguém chega no terror, por exemplo, quando faz aquela coisa de enforcar alguém, quando você vai perder a vida, as pessoas perdem o controle dos nervos do segundo centro energético. A urina pula, tudo fica solto. E aí tem o medo, que não é exatamente o terror, mas é o medo ligado à psicologia do ser humano, né? Medo causado pela experiência da vida. Tem gente que tem medo de barata, né? Barata apareceu, vira um caos na casa, né? Então, são medos pequeninos assim, mas todos eles têm a ver com... Agora, o Tantra, cara, tem a ver com o medo da morte. Agora, o Tantra, caro irmão, é que uma das lutas principais do Tantra é exatamente eliminar o medo. E, no sentido de eliminar o medo da morte. Nunca o medo vai sair inteiramente. Na verdade, todo esse instinto, sentimento que os seres humanos têm, nunca vão ser eliminados totalmente, porque são embutidos no ser humano, são embutidos na nossa psique. A questão é como manuseá-lo, como você usa ele. Por exemplo, estou dirigindo o carro. Se você está dirigindo o carro, você tem que cuidar, assegurar que tu está te mantendo na mesma linha certa, que tu não está trocando de qualquer formação, olhar se tem outro que está vindo. Se você perde esse medo que te permite de ser precavido, você vai morrer um dia, né? Então, o medo não é tudo mal. Agora, quando o medo domina a mente humana e a pessoa fica paralisada, fica limitada na sua expressão, aí esse medo é ruim. O Tantra luta contra isso. Não é incomum, é luta externa isso, é direta, né? Se uma criança vem na minha sala de aula, alguém, estou falando uma criança, pode ser qualquer um, vem na minha sala e me fala, Dada, eu tenho medo de falar na frente das pessoas. Ah, não se preocupe, você vai conseguir falar. Eu vou enrolar ele vai se encontrar na frente das pessoas. Vai tremer, a voz não vai sair, primeira vez, não vou pressionar, vem cá, senta aqui. Continuamos. Até um dia o mestre nos explica como você trabalha isso nas crianças, né? Você tem uma sala de criança, aí você faz um teatro. Aí aquelas crianças que já são abertas, assim você dá papel de falar. Aquelas crianças que têm medo, você fala papel de figurativa. Parar, fazer um gesto assim, o deitar, ele não vai falar. Só chega e deita, chega, faz um gesto assim. Para eles, já é muita coisa estar lá na frente fazendo isso. Estão suando. Mas depois de 2, 3 vezes fazendo isso, aí dá para ele falar A, outro dia AB, outro dia Brasil. Daqui a pouco você vai encontrar um menino que nem poderia mexer a língua, palestrando e animando as pessoas. Porque pouco a pouco foi conquistando o medo. Então, o professor que está guiando tem que ter a capacidade de analisar até onde o enfrentamento do medo não vai quebrar a pessoa que está enfrentando.